Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado aí do mini índice e do mini dólar para o pregão de amanhã, com base nas movimentações que ocorreram hoje. Hoje o preço ele foi bem complicado, né? Bem chatinho, mas deu ótimas oportunidades. Antes eu queria deixar os regadinhos de sempre, né? Para vocês não se esquecerem de assinar o canal, se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar o sininho, porque a gente está sempre postando vídeo novo. Os estudos de mercado a gente tende a fazer quase tudo ao vivo, né? Hoje que eu tô gravando porque eu tenho um compromisso, não vou conseguir estar ao vivo. Mas tem muita coisa legal, muita coisa interessante no nosso canal e você pode estar participando, inclusive, do grupo do Telegram. Tem o nosso site aí, onde a gente tem a nossa mentoria, que eu vou colocar aqui para você. A gente está lançando agora uma nova turma, se iniciando dia 29/2, dia 28, né? Onde a gente você vai aprender a operar com o nosso método, utilizando o scalping, utilizando o price action, aprendendo a ler o preço sem indicador nenhum, a fazer a leitura de mercado, onde são as zonas de interesse dos grandes players, né? Aprender gerenciamento de risco, enfim, tudo que você precisa para estar fazendo trade da maneira correta. A mentoria ela tem uma parte ao vivo, tem a parte gravada, tem várias aulas gravadas, tem as aulas ao vivo, aulas de reforço, são 3 meses de sala ao vivo que você vai ter. Então, você assinando a mentoria agora em fevereiro, depois de passar por todo o conteúdo, todo o aprendizado, você ainda tem 3 meses de sala ao vivo, onde você vai na prática aprender tudo que você viu no conteúdo teórico. E aí, com isso, você vai conseguir sair craque, vai sair operando da forma certa, da forma correta. E aí não tem mais problema de tomar stop, não tem mais essa de seguir call, tem você fazer o teu operacional e seguir o seu caminho como trader, beleza? Então vamos para o mercado aqui hoje. O que o mercado nos mostrou hoje? Essas foram as linhas que eu traço durante o dia, tá, pessoal? Eu tinha marcado aqui essa zona aqui, né? E essa aqui de baixo como uma zona de atenção, tá? E essa daqui também. Então, o que aconteceu hoje com o preço? O preço ele já abriu rompendo o fundo, e aí a gente já tem expectativa por venda. E aí foi que a gente teve a nossa primeira venda, que foi nessa retração aqui. Se vocês repararem, para quem gosta de retração, essa retração aqui ela veio exatamente na zona de 61% e ela não conseguiu passar. E aí, onde foi a nossa entrada? Nós tivemos uma entrada nessa região aqui. Deixa eu só tirar essa figura para não atrapalhar. Deixa eu só tirar isso aqui. Nós tivemos uma entrada exatamente aqui, ó, pessoal. No rompimento dessa linha. Aqui, uma entrada de venda com o primeiro alvo aqui no fundo, que foi 150 pontos. Inclusive, foi um dos trades que eu fiz no teste da mesa proprietária. Só que o trade passou batido, né? E foi buscar lá outra região de fundo, que era esse fundo aqui, ó. Depois ele fez o famoso falso breakout, né? Que a gente conhece, que ele bateu no fundo, voltou, segurou aqui no fundo, aí ameaçou romper, e aí o que acontece? Ele volta. A galera que acha que vai entrar vendido aqui, ele entra vendido esperando que o movimento vai dar continuidade e ele acaba estourando para cima por conta de um único detalhe, né, pessoal? O pessoal não presta atenção na zona de demanda. Como eu sempre falo para os alunos, sempre fiquem atentos ao último fundo antes, o penúltimo fundo, aliás, que ele vai ser determinante, assim como foi aqui, que deu a segunda entrada de compra com o alvo aqui. E depois dessa volta, ele deu uma outra entrada aqui, já uma entrada mais difícil, mas que ela foi confirmada aqui, ó. Por quê? Porque a gente tinha entrada que foi o rompimento dessa zona aqui, só que ele deixou um candle muito grande, o stop seria muito grande, né? E aí ele fez a tentativa de subir, voltou e segurou nessa zona. E quando ele segurou nessa zona, aí sim você teve o trade aqui com o alvo no próximo topo, que inclusive foi um trade mais demorado, mas ele pagou o alvo e dando um trade aí de quase 3-1, né, pessoal? Então foi um trade, o segundo trade bem tranquilo. Depois ele voltou para cima dessa zona aqui,
que foi a abertura do mercado, e depois que ele rompeu a zona da abertura do mercado, ficou brigando aqui em cima, aí o caminho era procurar por compra, traçar a short no rompimento da short e entrar comprado. Aqui já final do dia, a gente já não está mais operando, né? E no fechamento o preço foi testar lá a nossa linha rosa, que está lá há alguns dias, e pelo desenho de hoje ainda vai permanecer. O que a gente tem para hoje, agora a gente tem o seguinte cenário. Quando a gente olha o índice, ele ainda está nessa zona de consolidação. O que a gente vai fazer aqui? A gente atualiza os fundos. Então a gente tem esse fundo aqui e a gente tem esse fundo aqui. Tá? E esse aqui, que é uma zona importante de preço. Tá, pessoal? Essa aqui eu vou deixar ele como uma linha, digamos assim, uma linha pontilhada, vou dizer assim, para vocês saberem que ele é uma zona importante, o preço pode segurar, tá? Mas o que a gente vai trabalhar amanhã são com essas zonas. A gente tem esse fundo aqui e a gente tem esse topo aqui que ameaçou ser rompido, né? Isso aqui é um candle de fechamento. Reparem que ele parou exatamente aqui nesse outro topo. Então a gente tem aqui, ó, a barreira de continuidade, né? A gente tem aqui a barreira de continuidade para esperar ver se o preço vai subir ou não. Então o que a gente espera para amanhã? A gente vai operar no sentido do preço. Então a gente tem essa LTAzinha aqui, que se o preço abrir para o lado de... A gente só vai pensar em venda caso o preço abra rompendo a LTA, perca esse fundo e volte a testar esse topo aqui, deixando alguma coisa nessa região aqui. Aí a gente pensa em venda para buscar os alvos, primeiro essa região e depois o fundo. Se o preço abrir já rompendo a linha rosa, aí a gente vai ter a continuidade. A gente tem a continuidade aí que a gente faz, espera a volta para subir comprado. Tá? Esse é o cenário que a gente tem para amanhã. Ficar atento nessas regiões. Lembrando que a gente está operando uma consolidação, a gente tem essa zona aqui que é uma zona importante também. Então, se o preço estourar aqui, é esperar voltar, saber que você tem esse alvo aqui, porque o preço pode chegar aqui e ainda fazer a reversão para seguir descendo. Então, o primeiro alvo sempre que eu falo, sempre se atentem ao penúltimo topo. Ele é uma zona muito importante, porque esse aqui pode se caracterizar um falso rompimento. Beleza, pessoal? No índice era isso. Agora vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar ele foi bem chatinho hoje, né? Ele trabalhou consolidado. Deu algumas operações? Deu. A partir do momento que ele chega nesse fundo aqui, ó, a gente atualiza ele para o fundo. Quando o preço ele bate aqui e não rompe o fundo, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar por compra. Mas a gente vai comprar aqui? Não, a gente não vai comprar aqui. A gente tem que esperar o preço romper o topo anterior. E foi o que ele fez. Aí ele rompe o topo anterior, volta a testar o fundo de novo, aí deixa o candle gatilho. Aí você tem o stop definido e você tem o alvo, que é essa zona aqui, ó. Lembre-se, o último topo antes, o penúltimo topo que ele deixou. Então você teve um trade aí de praticamente também 3-1, chegando no alvo, que foi o trade do dólar. Depois o preço chegou na LTB, e aí você tem um movimento contrário. Por quê? Porque você tem um topo maior, você tem um topo mais baixo, e ele acaba deixando o candle gatilho aqui. Então você tem uma operação de venda com alvo nesse último fundo, e que foi o que o preço foi exatamente fazer. Deu outro trade aqui, um trade esse aqui, 2-1. Aí depois a gente tem a consolidação de final do dia do dólar, e depois no final ele dá uma outra queda aqui, tentando buscar o fundo de novo. Mas para o dólar foi isso. E o que a gente tem para amanhã? Amanhã a gente atualiza esse fundo aqui, né? A gente deixa o fundo do dólar aqui marcado. O dólar também está numa consolidaçãozinha meio chatinha. Então a gente tem aqui essa LTB. E a gente tem essa linha de fundo, e a gente pode traçar aqui também uma linha nessa região aqui, que é a região do topo rompido, que é uma região de interesse do preço.
tá? Então, vocês reparem aqui, ó, que é uma região de interesse do preço. Então a gente deixa o preço nessa região. O que a gente vai fazer? Aqui dentro dessa região, o ideal é não fazer nada nessa caixa aqui. A gente tem que esperar o preço definir o lado que ele vai. Ou seja, se ele abrir rompendo para baixo, aí é continuidade, esperar voltar para vender. Se o preço abrir aqui dentro, é esperar e ver se ele vai consolidar aqui, que é muito provável, ou se ele vai romper esse topo, voltar a testar essa região, para aí sim dar a compra que a gente estava esperando. Então o cenário no dólar é esse, tá? Esperar ele romper esse topo amarelo para pensar em compra. Se ele ficar aqui nesse meio, operações de consolidação e venda, se ele romper o fundo pela região onde ele tá? É uma região de muita briga. Ele ainda segue no seu movimento de baixa, né? A gente tinha essa LTA aqui, ó, que foi rompida. Então a gente tem que ter a expectativa para quê? Ele ainda pode romper esse topo, voltar aqui e aí ainda falhar e descer, tá, pessoal? Então tome muito cuidado. Mas o ideal é assim, se ele voltar aqui, se ele romper esse topo e voltar nessa região, né? Nessa região aqui de meio, vocês têm uma compra aí que dá para buscar pelo menos até esse topo anterior aqui, nessa região de topo aqui. Vocês têm o primeiro alvo e o segundo alvo é LTA. E aí seguindo o preço, caso ele rompa, para ir buscar a última linha verde dessa consolidação de fundo. Certo, pessoal? Esse é o nosso estudo para hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Tenham todos um excelente pregão amanhã e uma ótima noite.